bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu sou o vereador Pastor Anistaldo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos. Estão presentes aí vários vereadores, pelo que eu vi, já constatei a Sandra, o pastor João, a vereadora Janete, também está presente o pastor Gilvan, que é membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Não sei se o vereador Wesley já está presente. Em decorrência do decreto número 3.711, de 16 de março, que decretou situação de emergência no Guarulhos, por conta da pandemia do coronavírus, complementado pelo decreto número 36.723, de 17 de março. Esta audiência está sendo realizada de maneira online, cujo link de acesso para a participação já foi divulgado previamente no site da Câmara Municipal de Guarulhos. Neste momento, a Comissão de Finanças, eu vou registrar a presença do vereador Wesley Casaforte, que ele é secretário da Comissão de Finanças, ele conseguiu entrar agora. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber, representando o Executivo Municipal, o senhor Guilherme Costa Moreira, da Divisão de Planejamento. Cadê o Guilherme? Dá um sinal aí para mim. Deixa eu ver o Guilherme. Guilherme, dá um oi aí. Guilherme está linkado aí. Bom, eu vou dar continuidade à pauta aqui, depois a gente vê se o Guilherme ele está linkado, tá bom? O Guilherme irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2020, obedecendo desta forma ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Também estão presentes, pelo que me consta aqui, o senhor Mário Sazak, secretário adjunto da Fazenda, a senhora Patrícia Paulino do Carmo, diretora de Planejamento Orçamentário, o senhor Oscar Otávio Bonilha Neto, diretor do Departamento do Tesouro, e o senhor Márcio Augusto Correia Barbosa, assistente de gestão pública. Eu gostaria de informar a todos os presentes que nós vamos, então, passar a palavra para o senhor Guilherme, para que ele faça a apresentação. Logo após a apresentação, abrirei a palavra para os vereadores que tiverem questões relacionadas ao cumprimento de metas fiscais. E, em seguida, aos demais interessados para fazer seus questionamentos. Lembrando aos vereadores que o prazo estabelecido para fala é de 5 minutos, tá? Para cada vereador, mas se não precisar usar os 5, melhor, tendo em vista que a gente está de forma online e que às 13 horas haverá outra audiência, né? Então eu passo nesse momento a palavra ao senhor Guilherme. Ele já está linkado aí? Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, a vereadora Janete. Pela ordem, vereadora. Olha, senhor presidente, eu não sou da comissão e gostaria de dizer que estou presente. Mas, pelo regimento, qualquer audiência precisa de ter quórum. Até agora, o senhor, além da minha presença, o senhor, o Wesley, o Gilvan, a Sandra e o pastor João. Eu gostaria de saber quem mais, de quais outros vereadores se encontram presentes. Isso, sabe por quê, senhor presidente? Que depois a gente vai começar e vai ter um problema legal. Regimento tem que ser cumprido. Vereadora, registrado seu apontamento, eu fiz um questionamento ao pessoal técnico da comissão, tendo em vista que nós estamos fazendo, por conta da pandemia, esta audiência de forma online, se faria necessário a presença dos 11, ou a gente, com a composição da comissão, já poderia iniciar a audiência. O senhor Guilherme ele está tentando entrar ainda. Nesse período a gente vai ter nova avaliação e eu volto a responder, tá bom, vereadora?
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wesley. Pela ordem. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia aos funcionários da Secretaria de Fazenda. Eu ouvi até o questionamento da vereadora Janete, mas eu queria deixar registrado, presidente, vereador Listaldo, relativamente a essa questão de fazer online, tanto as sessões quanto as audiências públicas. Existem algumas delimitações, até por parte de alguns parlamentares, tendo em vista que eu até justifiquei, até na última sessão, as dificuldades que eu encontro, por vezes, essa questão para fazer as sessões e também as audiências online. Tive dificuldade aqui no início, então eu queria deixar registrado, porque às vezes os vereadores querem participar também, e existe essa delimitação nesse momento. Mas nós entendemos que temos que avançar, mesmo com esse momento de pandemia, tendo em vista que o senhor pontuou muito bem aí com relação ao questionamento da vereadora Janete, mas eu acredito que tem outros parlamentares que queiram participar, mas encontram essa dificuldade por fazer esse sistema via online nesse momento. Mas entendo de importância e de grande relevância a gente prestar contas para a população nesse momento, tendo em vista que a gente preza pela transparência. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador, registrada a sua fala. Conforme o vereador Wesley falou, nós estamos em contato com a comissão, lembrando que essa audiência, excepcionalmente, ela está sendo feita de forma online e foi comunicado a todos os vereadores para que se fizessem presente, e conforme o vereador Wesley pontuou, nós temos dificuldade. Aliás, há 2 vereadores me mandaram aqui que estão tentando entrar e não conseguem. Então, assim, eu gostaria de... já mandei aqui uma mensagem para o pessoal da comissão, para que nos dê um aporte em relação a isso, e em resposta também à vereadora Janete, a gente vê que nós temos dificuldade, até porque, vereadora, está sendo feita de forma online. Eu, por exemplo, não estou na Câmara, estou aqui da minha casa, até porque essa possibilidade era melhor para mim de momento, e a gente tem essas dificuldades. Nós temos prazo também para audiência e precisamos ter uma certa compreensão do momento, entendeu? Mas estamos aguardando aqui um posicionamento dos nossos técnicos da comissão também. Peço só um pouco de paciência aos presentes aí, mas uns 2, 3 minutos a gente define aí, porque o Guilherme, que iria fazer a apresentação, também está com dificuldades de linkar direto aí para fazer a apresentação. Estou de volta, vereador. Consegui. Presidente, pela ordem. Quem pediu pela ordem? O vereador Gilvan. Vereador Pastor Gilvan, com a palavra, vereador. Presidente, só para... Vossa Excelência já esclareceu, mas enquanto o pessoal técnico não responde à indagação da nobre vereadora Janete Pietá, o Guilherme já está a postos aí. Ele não poderia já começar fazendo a apresentação, ou o senhor vai aguardar o informe do pessoal técnico sobre a indagação da vereadora Janete? Vereador, pastor Gilvan, nós já respondemos à vereadora Janete, demos o parecer da dificuldade que a gente está enfrentando. Foi passado a todos os vereadores para que estiverem presentes, foi comunicado. Infelizmente, a gente está tendo dificuldades, inclusive, com acesso. Então, estou esperando só um posicionamento aqui. Eu acho que o Guilherme já está linkado aí. Estou aguardando só um posicionamento rápido aqui, mas de outra informação, vereador. E a gente já reinicia, tá bom? Positivo, porque o Guilherme estava com um problema, mas a gente já está vendo ele aí na tela, que já foi solucionado o problema dele para ele começar a fazer a apresentação, senhor presidente. Mas muito obrigado. Ok, então, senhoras e senhores, vamos então iniciar. Tem alguns vereadores que estão tentando, já mandaram mensagem aqui, linkar, outros estão chegando atrasados. Mas assim, a gente precisa iniciar por conta do tempo também que a gente precisa, né, para encerrar a sessão, porque às 13 já vai ter outra também. Então eu passo a palavra ao senhor Guilherme para a apresentação. Um bom dia a todos. Todo mundo consegue me ouvir? Vou iniciar minha fala.
Estou ouvindo cumprimentando aos nobres vereadores, a todos os presentes. Se em algum momento a fala cortar, é só chamar que eu repito, eu volto ao slide. Vou cortar aqui agora para a apresentação. Então, a gente vai falar hoje do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2020. O nosso objetivo é demonstrar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do presente exercício, conforme está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos abrir a nossa fala falando da receita. E aqui é importante frisar que, em momento de coronavírus, os dados que a gente vai apresentar são menos piores do que o esperado. Por quê? Os impactos do coronavírus começaram a ser sentidos na Receita Municipal a partir do mês de abril. Então, tivemos 3 meses normais e, a partir de abril, a gente começa a sofrer fortemente queda das receitas. Então, esse número que a gente vai apresentar aqui talvez não pareça tão grave como realmente é hoje, em abril, maio e tendendo a junho ser ainda pior. No primeiro quadro, a gente apresenta a receita arrecadada no primeiro quadrimestre de 2020 frente à receita arrecadada no mesmo quadrimestre do exercício de 2019. E aqui separando ela em receitas correntes e de capital. A gente vai ver que em ambas, tanto na corrente quanto na de capital, a gente teve queda. Queda pequena na corrente, de só 0,1%, que em momento de coronavírus parece pouco, mas considerando somente o mês de abril, os efeitos do coronavírus. Então, a nossa receita líquida total foi, do primeiro quadrimestre de 2019, 1.467 milhões para 1.470 milhões. No fim das contas, a receita líquida teve um incremento de 0,2%. No quadro seguinte, a gente vai fazer esse mesmo comparativo entre quadrimestres, só que detalhando essa receita. E aqui a gente consegue enxergar melhor o panorama da receita no momento. Destacando aqui, nas receitas correntes, a gente vê uma queda enorme de 91% na receita patrimonial. Entretanto, não há nada que se espantar nesse caso, porque em 2019, no primeiro quadrimestre, onde aparecem 41,39 milhões, foi o ingresso de recursos vindo do Bradesco por conta da concessão da folha. Obviamente não era esperado esse recurso para esse ano, então normal essa queda de 91,3%. A receita de serviços sofreu uma queda de 27%, é uma queda grande, e essa sim, impacto do coronavírus, com a quarentena e suspensão de serviços da prefeitura. Nas receitas de capital, a gente vai ver uma queda grande nas transferências de capital de 2019 em relação a 2020, uma queda de 76,4%. Praticamente todo esse valor da diferença se refere a um recurso que veio do Ministério das Cidades para o corredor Pimentas Bom Sucesso no ano passado, e esse recurso não nesse ano, que explica toda essa diferença. Certo? No quadro seguinte, a gente vai detalhar as receitas, comparando ainda 19 com 20, primeiro quadrimestre com primeiro quadrimestre, por rubrica. Então, está em ordem aí das nossas maiores receitas, começando com ICMS, IPTU, ISS, IPVA, retenção do Fundeb, Fundo Municipal de Saúde, IR retido na fonte, a dívida ativa de IPTU, o Fundeb relativo ao IPVA, a cota salário e educação, FPM e demais receitas agrupadas. Dessas, vão valer o destaque do ICMS, que é um valor muito grande, já sofre uma queda de 3,6%. O IPTU teve queda, então a partir de abril a receita de IPTU caiu e muito, maio ainda mais. ISS, com a paralisação dos serviços, também sofreu uma grande queda de 3,2%. E a gente vai ver um aumento de 32% na dívida ativa do IPTU. Grande parte desse aumento da dívida ativa do IPTU vem ainda dos efeitos do último PPI, que foi bastante positivo e arrecadou bem nos 3 primeiros meses do ano. Já em abril, caiu pela metade do que vinha antes. Vinha uma média de 12 milhões mês, em janeiro, fevereiro e março,
Em abril caiu para menos de 6. Agora, se a gente olhar essas mesmas rubricas, essas mesmas receitas, comparando com a LOA, comparando com o orçamento que fizemos para o ano de 2020, a gente vai olhar lá embaixo e vai ver no total líquido da receita que o percentual arrecadado até agora da LOA foi de 33%. Num olhar mais grosseiro, pode parecer que, ok, tudo bem, em 1/3 do ano arrecadamos 1/3. Entretanto, a gente tem receitas fortemente sazonais, que é o caso do IPTU, que é o caso do IPA, que são receitas grandes e que entram majoritariamente nos 3 primeiros meses do ano. Então, teoricamente, era esperado que esse percentual agora fosse maior do que 33%. Então, significa que teremos problemas no decorrer do exercício, principalmente mantida a pandemia. Agora, mudando para as despesas. No primeiro quadro, a gente vai comparar o primeiro quadrimestre de 2019 e 2020. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui é a queda no valor empenhado e a queda no valor pago, percentualmente falando. O valor bruto aumentou, mas percentualmente empenhamos menos e pagamos menos que no exercício anterior. É esperado e natural, principalmente os pagamentos, por conta da pandemia mesmo, que colocou os cofres municipais em risco e forçou a gente a reduzir a quantidade de pagamentos mesmo. Detalhando essas despesas por grupo de despesa, a gente vai ver que 2020, em relação a 2019, tivemos aumento em pessoal e encargos, tivemos em queda em 2 itens, juros e encargos da dívida, e lá embaixo na amortização da dívida, nas despesas de capital. Ambos, grande parte explicado por conta do encerramento do SAAI. Então a dívida dele deixa de aparecer, o recurso que era transferido para isso já não é mais. As despesas da dívida ainda como precatórias estão suspensas desde abril, então a gente conseguiu a suspensão de abril a outubro por enquanto, então nesse momento nós estamos pagando precatórios e dá uma segurada nas despesas. As demais despesas tiveram um aumento, investimentos, inversões. No quadro seguinte, a gente vai detalhar as despesas pelos órgãos. Como não cabe na tela todos, ao final agrupamos algumas secretarias, 5 ou 6 secretarias em demais secretarias. A gente percebe de cara que o nosso orçamento está concentrado preferencialmente em educação, saúde e encargos gerais, muito maiores que os demais. E se a gente olhar lá na última coluna, a coluna pago, a gente vai ver que todos os esforços de pagamento nesse momento estão concentrados nessas 3 secretarias. A educação mais no começo do ano, nesse momento a gente está focado mais em saúde e mantendo as obrigações de encargos gerais. No gráfico seguinte, a gente ilustra bem isso, a gente mostra o percentual pago nesse primeiro quadrimestre, e é muito nítido o distanciamento de saúde, educação e encargos gerais das demais secretarias. Tudo isso pela necessidade do momento. O recurso que ingressa hoje não é suficiente, nem mesmo para bancar o mínimo, as despesas de manutenção mínimas, então somos obrigados a selecionar e colocar esse dinheiro. Seguinte, vamos falar dos resultados fiscais. Primeiro, o resultado primário, e nele, no resultado primário, a gente vai comparar as receitas primárias frente às despesas primárias. Então, a gente vai ver aí que as receitas primárias totais, até 30 de abril, giram em torno de 1.561.840.000. Enquanto as despesa empenhada, a gente está falando aqui, em torno de 2.173.340.000, que dá um resultado primário para a gente negativo de 611 milhões, que também não é de se estranhar nesse momento. Haja vista o empenhamento, as despesas serem empenhadas, em sua maioria, para todo o exercício, e a receita ter acontecido só no quadrimestre, por enquanto. Então, esse resultado negativo, nesse momento, não é de se assustar. No resultado nominal, onde a gente vai olhar essencialmente na nossa redução da nossa dívida,
a gente vai ver que em 31/12 do exercício passado, de 2019, a nossa dívida consolidada estava em 2 bilhões e 75 milhões, e agora, em 30 de abril, ela reduziu para 2 bilhões e 26 milhões, uma queda nominal de 2,4%. Efetuadas todas as deduções, a gente fica com a dívida consolidada líquida de 1 bilhão 899 milhões em 31/12, que caiu para 1 bilhão 638 milhões agora, em 30 de abril, uma queda de 13,7%. Isso gera para a gente um resultado nominal negativo de 260 milhões. Vendo isso em gráfico, a gente vai acompanhando aí, e acompanhando as seguidas quedas do resultado nominal, que mostra o esforço do município em reduzir a dívida. Seguinte, vamos mostrar os limites. E aí, primeiro, o limite de gastos com pessoal. A nossa despesa bruta com pessoal, e aí a gente vai considerar a despesa liquidada, no primeiro quadrimestre foi de 1 bi 999 milhões. Efetuadas todas as deduções aí, somando 257 milhões, a gente teve uma despesa líquida com pessoal de 1 bilhão 742 milhões, que corresponde a 43,1% da nossa receita corrente líquida, bastante abaixo do limite de alerta de 49,6% e dos demais limites da LRF. Mostrando em gráfico o nosso esforço, que vem desde 2017 sempre caindo os gastos com folha e agora no último ano se mantendo praticamente estável. As despesas com educação. Despesa com educação no primeiro quadrimestre fecharam em 40,51%, um número muito acima do limite de 25%. Isso por quê? Porque aqui a gente está considerando despesa empenhada. Considerando que os empenhos são para todo o exercício, é natural que ele seja maior e é natural que até o final do exercício ele se aproxime do limite de 25%, ficando um pouco acima. No limite de gastos com saúde, no momento, no quadrimestre, gastamos 31,4% do recurso com saúde. O mesmo caso de estarmos considerando aqui despesas empenhadas, então pode ser que esse valor vá sofrer alteração, certamente vai até o final do exercício se aproximando mais do nosso histórico. Seguinte, a gente vai falar do nosso limite da dívida. Então, como a gente mostrou, a nossa dívida consolidada líquida foi de 1 bilhão 899 no final do exercício de 19 para 1 bilhão 638 milhões no final do quadrimestre, em 30 de abril. Isso em relação à receita corrente líquida, em 2019, em 31 de dezembro de 2019, estávamos com 46%, e fomos agora, reduzimos ainda mais para 40,5% da receita corrente líquida. Muito, muito distante dos limites de alerta e do limite máximo, que são de 108% e 120% da receita corrente líquida. Como a gente vê no gráfico também, já desde 2017, o esforço de sempre reduzir a dívida. Em 2017 girava em torno de 3,9 bi e agora na casa de 1,6 bi. Agradeço a atenção de todos, era o que tínhamos a apresentar e estamos à disposição para qualquer dúvida. Ok, obrigado, senhor Guilherme. Nesse momento, eu quero passar a palavra primeiro aos vereadores que queiram fazer alguma indagação. Tem algum vereador que quer se inscrever nesse momento? O pessoal está me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, ok. Tá. Nesse momento, eu passo a palavra ao vereador que queira fazer a indagação referente à apresentação do senhor Guilherme. Há algum vereador que queira indagar o senhor Guilherme nesse momento? Sim, senhor presidente, eu me inscrevi no chat. É que não chegou para mim ainda, vereadora, desculpa aí. Então, já pela ordem aí, vereadora Janete, com a palavra, 5 minutos, vereadora.
Senhor presidente, representando essa Casa Legislativa, a comissão, o senhor como preside, quero saudar ao senhor Guilherme, ao Mário Sasazaki, a Patrícia, o Oscar e o Márcio e todos que estão nos assistindo online. A minha pergunta, primeiro eu quero informar que, como tinha dito no início, eu recebi esse relatório somente hoje, pelas 10 horas. Isso eu sinto pena. Diferentemente da saúde, que eu recebi ontem, às 13 horas, né? Então, trabalhar com a questão de fazenda exige uma certa reflexão. E, de uma forma geral, pelos números apresentados pelo senhor Guilherme, né? Entendo eu, sendo um pouco antes da pandemia, esses resultados não foram tão alarmantes. Porém, as perguntas que eu quero fazer são duas. Primeiro, qual a previsão de queda na receita devido à situação da pandemia, o que está ocorrendo, né? Porque essa é uma questão que não atinge somente Guarulhos, né? Mas atinge a todos os brasileiros, não só brasileiros, mas também é uma questão, uma pandemia, portanto, internacional. Sei que talvez essa pergunta é uma pergunta abrangente, mas eu gostaria de ver se a Fazenda já tem uma previsão dessa queda na receita, tendo em vista que nesse primeiro semestre não foi assim tão significativo, tendo em vista que a pandemia, na verdade, se agravou a partir de fim de abril, início de maio. A segunda questão é em que setores a prefeitura vai economizar para garantir os serviços essenciais. Eu prestei muita atenção na apresentação, e a apresentação ela deu destaque a dois setores, claro, eminentemente fundamentais, que são a educação, né, que teve, e a saúde. Mas eu fiquei muito espantada com os gastos na assistência social, porque assistência social, a meu ver, em um momento de pandemia, tem que gastar mais, 1,83 eu acho muito pouco. Além disso, eu queria entender, pode ser que essa pergunta seja na educação que eu melhor possa receber essas informações, mas pelo que eu entendi do governo Guti, foi através através da educação que há um repasse das cestas básicas para as famílias, tanto das famílias do Bolsa Família, como também das famílias que não estão inscritas no Bolsa Família ou no CadÚnico. Então, as minhas perguntas são como é que haverá um aumento de repasse para assistência social, tendo em vista que, esse momento, as famílias que estão desempregadas, os autônomos que não podem mais trabalhar, estão 30 segundos para encerrar, vereadora. Muito obrigado, senhor presidente. Estão sofrendo profundamente com essa questão. Então, as minhas perguntas estão muito mais concernentes a como o governo está vendo essa questão, tendo em vista que está num momento de emergência, né? Essa questão, aonde economizar e aonde investir mais para amparo à população, que é o fim maior do exercício de qualquer governo. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria de saber do senhor Guilherme se fica melhor, os vereadores fazem as perguntas, você anota e responde no final a todos, pode ser? Guilherme, você está me ouvindo? Pode ser, quando aqui ao final eu respondo a todos. Você está me ouvindo, Ok. Guilherme? Oi, Eu não sei, o meu som está Oi. entrando em plenário? está entrando sim. É Oscar Bonilha. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu me atrasei um pouquinho acho que pela minha ignorância aqui em termos de informática, eu demorei um pouquinho para conseguir acessar a sala e quero cumprimentar a todos. Ok, Eu não quero, eu gostaria de falar, eu acho que com relação às colocações da senhora vereadora Pietá. oi, só um momento, Pois não. só um momento. Fala seu nome de novo para mim, por favor. Oscar Bonilha, eu sou diretor do Tesouro. Ô, Oscar, é assim, ó. A ordem da audiência é o seguinte: o Guilherme fez a apresentação Sim? e agora a gente passou a fala aos vereadores, tá? Pois não, E os vereadores vai fazer as indagações, aí depois você combina com o Guilherme na parte final, tá bom? Nesse momento, a gente está passando a fala aos vereadores que queiram fazer as pois não, porque indagações, eu tinha ok? ouvido a vereadora Pietá e eu ia responder, mas então eu aguardo, presidente. Tá bom, querido. Obrigado pela compreensão. Imagina. Mais algum vereador querem falar? Tem algum vereador que quer fazer uso da palavra? Bom, acredito que não. Pessoal, tem o pessoal que porventura estejam participando desta audiência, eles irão fazer as perguntas via mensagem. Só que até o momento a gente não recebeu nenhuma pergunta, nenhuma indagação por parte daqueles que estão assistindo à audiência. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar a palavra ao senhor Guilherme para a resposta da vereadora, e aí o Guilherme combina aí com o senhor Oscar, porque ele parece que quer fazer também uma ponderação, né? Então, o Guilherme e o Oscar aí combinam aí como deve fazer. Ok, Guilherme? Ok, vereador. Então, eu vou, respondendo à vereadora Janete, eu vou apresentar alguns números que ela fez o questionamento sobre a previsão de queda de receita. Então, eu vou trabalhar com números e depois passo a palavra para o senhor Oscar, para as considerações dele. Em relação à queda da receita, em abril, a gente olhando as maiores receitas, o ICMS caiu de esperados 100 milhões para 80, cerca de 20%. ISS foi de esperados 45 para 34 milhões. O IPTU foi de esperados 28 para 19 milhões. Então, foram quedas significativas. No global, a gente está considerando uma queda de cerca de 30% nas receitas, e tendendo a piorar mês a mês. Senhor então, presidente, desculpa, mas eu não ouvi o final. Por favor, peça ao senhor Guilherme para repetir, porque eu ouvi apenas que houve queda no ICMS e ISS, e aí caiu, eu não ouvi, desculpa, é não ouvir mesmo. É uma questão... vereadora. Dá para o senhor Guilherme repetir aí, senhor Guilherme? Tudo bem, vereador. Vamos lá. Eu vou iniciar a fala do começo, para a gente não ficar perdido. Das principais receitas, em abril, a gente viu o ICMS cair de 100 milhões esperados para 80 milhões arrecadados, o IPTU de 28 milhões para 19, o ISS de 45 para 34. Então, no global, a gente está estimando uma queda de cerca de 30%, e essa queda vem se agravando mês a mês. Maio vem sendo pior do que foi abril, e a expectativa para junho é que seja um pouco pior. Não seja um golpe tão grande, de 30%, mas que venha piorando aos poucos, enquanto não houver uma retomada. Então, é momento sim, a senhora questionou depois sobre economia, é momento sim de economizar. Pagar, nós não conseguimos pagar nada além do essencial e necessário agora. Óbvio, com toda a sensibilidade do que é de saúde, do que é de assistência social, tem prioridade óbvia na nossa lista de pagamentos. O tema é tratado sempre com muita sensibilidade, mas novas contratações a gente tem olhado com pente fino
passa todo pela comissão da JOF, todas as novas contratações, passa por pareceres técnicos. O que é possível adiar, a gente está tentando adiar, porque no momento de fato a gente não consegue. O Tesouro Municipal está trabalhando muito próximo do zero de caixa. Então, praticamente, a gente não tem reserva. Isso não permite a gente fazer nenhuma estripulia, não permite a gente mal cumprir com as despesas. Então, é momento de selecionar e de ter muita sensibilidade de onde empregar esses recursos. Se o senhor Oscar quiser acrescentar mais alguma coisa, eu encerro a minha fala por aqui. Ok, Guilherme, obrigado. Ainda respondendo às colocações da vereadora, acho que a primeira pergunta da senhora foi se existe uma expectativa aí com relação à queda de receita geral. Nós vimos trabalhando com essas informações. Por exemplo, se nós pegarmos percentualmente, abril desse ano em relação a abril do ano passado, nós perdemos 33,5% da receita dos impostos que a compõem. O cenário nacional está trabalhando com uma queda do PIB de 6%, o que, do meu ponto de vista, ainda é uma queda otimista. Eu suponho que a gente vai ter uma queda maior do que esses 6%, infelizmente. É óbvio que isso é decorrência da retomada das nossas atividades econômicas. De qualquer maneira, isso não é alavancado da noite para o dia. Isso vai se recompondo numa curva lenta, ascendente. Já temos aí números de desemprego que são inéditos na história do Brasil, quer dizer, estava vendo uma quantidade absurda de empregos nesses dias. Então, é de se supor que nós tenhamos aí um cenário dos piores na história do Brasil, na história de São Paulo e na história de Guarulhos. A situação é muito séria em termos de receita, porque a gente vive de impostos. Quem não produz não paga imposto. Então, o cenário não é dos melhores. Com relação ao que a senhora colocou sobre assistência social, eu tenho trabalhado como responsável pelo Caixa, pela disponibilidade de dinheiro do município, eu tenho trabalhado de uma maneira muito próxima ao secretário Alex. E nós temos resolvido, com certa presteza, todas as demandas que têm surgido na área de assistência social, porque elas vêm se agravando, vêm se acentuando, e são coisas ainda imprevisíveis em termos de dimensão. A gente sabe que existe uma área mais carente no município de Guarulhos, que é exatamente a área onde me parece que menos atende às orientações da Organização Mundial de Saúde, e em termos de cuidados, a gente vê aí, continuam ocorrendo as aglomerações, as pessoas andando sem máscara, e isso faz com que eu preveja uma situação não muito das otimistas com relação à disseminação da Covid-19. Então, o cenário é dos piores, eu acho que é um cenário inusitado na história do Brasil. Qualquer previsão que se faça é um chute, não só para a Prefeitura de Guarulhos, como para o Estado e para o próprio país. Nem o Ministério da Economia sabe desenhar um cenário, como em termos internacionais também não se tem um cenário desenhado sobre as consequências dessa pandemia. Eu não sei se fica alguma resposta ainda a ser dada à vereadora. Ok, eu acho que a vereadora foi contemplada aí com as respostas que ela fez, né? Tem algum outro vereador que queira ainda pedir a palavra? Estou abrindo espaço e lembrando a todos que participam que nós estamos linkados aqui direto, em tempo real, com o cerimonial. E até o momento não temos nenhuma pergunta de algum participante, né? Então, como não tem outro vereador que queira pela ordem, fazer presidente, alguma indagação, eu gostaria de saber quem vai fazer as considerações finais, e aí eu passo a palavra no senhor Guilherme. Pela ordem, vereador Wesley. pela ordem, Com a palavra, vereador. presidente, está conseguindo me ouvir, presidente, que está cortando bastante o sinal aqui. Estou te ouvindo perfeitamente. Bom, vamos lá. Bom, presidente, eu ouvi
Aí tem a indagação, inclusive, da vereadora Janete. Vereadora, eu entendo o questionamento por parte da mesma e respeito também, só que o Oscar foi muito bem posicionado nas colocações dele, e isso cabe ao meu entendimento também, tendo em vista que nós, da Comissão de Finanças, que acompanhamos e dialogamos, consequentemente, quase que diariamente, preocupados com o impacto financeiro que isso está trazendo em todo esse processo. Isso ocorre no mundo inteiro, não é somente na cidade de Guarulhos, isso não só no nosso país, mas o mundo inteiro sofre nesse momento com essas consequências. E nós temos que tratar a questão financeira com atos de responsabilidade, né? Esse é o ponto, eixo principal. Tendo em vista, senhor presidente, que nós passamos pelo momento que essa queda da nacional, o PIB, que já chega a 6%, né? Então, assim, é de grande preocupação. E isso pode, assim, ficar ainda pior num momento futuro, dando continuidade, principalmente no que está acontecendo. Do posicionamento, eu vou falar pela cidade de Guarulhos, né, que acho que me cabe a responsabilidade enquanto parlamentar por essa cidade. Eu vejo uma queda de arrecadação que ultrapassa já os 30%, e a probabilidade de aumentar, tendo em vista o grande índice de desemprego que vem atravessando o nosso país. Eu acho que da história, acho que já está sendo um dos maiores. E essa questão, quando a gente fala da probabilidade do aumento da queda de arrecadação, se dá que as pessoas não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo fazer arrecadação, os empresários estão extremamente preocupados pelo impacto financeiro que estão trazendo, preocupado com a vida das pessoas que também não têm formas de como arrecadar, ter recursos, porque eles não estão conseguindo trabalhar, e isso traz um transtorno e uma complexidade para todo mundo. Vejo de uma grande irresponsabilidade que eu queria deixar registrado aqui pela nossa Comissão de Finanças. Vejo até aqui o nosso amigo vereador João Barbosa, que nos acompanha também. Vereador, eu vejo como uma irresponsabilidade muito grande por parte do governador do estado de São Paulo, o governador João Dória. Eu não estou falando aqui por politicagem, que acho que o momento não é esse, acho que o momento é de responsabilidade, e não é por medir o partido A ou o partido B, mas nós temos que aqui buscar as melhores tratativas de tentar buscar mediar uma solução para que toda a população não possa sofrer mais do que já está sofrendo e que isso possa ficar ainda pior. Vejo um pronunciamento do governador do estado de São Paulo, liberar praticamente todo o estado de São Paulo, deixar uma pequena margem que pega a grande São Paulo e parte do litoral de São Paulo, e a cidade de São Paulo fica no meio desse mapeamento vermelho e ser liberado junto com todo o governo, todo o estado. Então a gente vê isso como ato de politicagem, tá? Então eu repudio esse tipo de tratativa, porque até uma falta de respeito com toda a população guarulhense e com toda a população de diversas cidades que está ao redor da cidade de São Paulo. Como que libera a cidade de São Paulo? É uma vergonha. Então, eu queria colocar isso. Por que eu estou falando isso numa audiência pública de metas fiscais? Eu estou falando isso devido ao impacto financeiro que isso traz. Eu estou falando porque isso as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, as empresas fechando, quebrando os comércios, o prefeito tentando buscar e mediar uma solução, só que uma lei municipal não sobrepõe a estadual. Só que acontece? O prefeito, eu vejo até o pronunciamento dele, foi muito incisivo, e eu tenho certeza que o prefeito vai buscar as melhores tratativas para que a gente possa retomar a economia dentro do município, independente da posição do governador do estado de São Paulo, que eu vejo como atos de irresponsabilidade. Usa desse momento por politicagem, isso é uma vergonha. É uma vergonha para todos nós. E não estou falando aqui enquanto parlamentar, estou falando enquanto cidadão, porque também sou empresário e vejo também, por parte da minha empresa também, a deficiência que isso ocorre nesse momento. E vejo os meus colegas, muitos comerciantes passando extrema necessidade, porque a grande maioria paga um aluguel, paga funcionário, conta de água, conta de luz. Se não conseguir pagar os impostos, daqui a pouco os municípios, os estados e até o nosso país não vai conseguir pagar a coleta de lixo, não vai conseguir pagar os funcionários públicos e também não vai conseguir pagar nem mesmo os profissionais que estão na linha de frente, que são os profissionais de saúde,
que estão colocando a cara para bater, para tentar salvar a população. Então, o mínimo que a gente vê é a falta de respeito por parte do governador do estado. Eu queria até pedir desculpa, mas eu não poderia deixar de pontuar nesse momento, numa audiência pública de metas fiscais, falando sobre o impacto financeiro que isso vem trazendo e a irresponsabilidade por parte do governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Eu gostaria agora de passar a palavra para as considerações finais. Eu não sei quem vai fazer, se é o Guilherme ou o senhor Oscar, para que faça as considerações finais. Senhor presidente, pela ordem. Então, vereadora. Eu não vou entrar no mérito do discurso político do vereador Wesley. Eu concordo, em parte, no que ele ponderou, mas, a meu ver, e eu estou interessada, ele fez uma pergunta que eu gostaria, diante das considerações finais, que a Secretaria respondesse de Fazenda. Ele ponderou o seguinte: os impactos financeiros, eu perguntei, nos setores prioritários de serviço. E ele perguntou, ele meio que afirmou que não vamos conseguir pagar os funcionários públicos. Eu gostaria que esta pergunta feita pelo vereador Wesley fosse respondida antes das considerações finais. Pela ordem, presidente, pela ordem, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Wesley. Eu só queria responder à vereadora Janete que eu não fiz uma questão. Eu falei que a probabilidade, eu não estou falando nem do município, vereadora. Eu falo até a nível do nosso país. A preocupação não se dá somente a nível do nosso município. A preocupação se dá a nível do nosso país inteiro. Porque é nítido, e todos veem, vereadora, a preocupação que tem, porque a população do Brasil inteiro passa por essa dificuldade. Então, assim, não é um questionamento, é uma posição minha, no qual eu menciono aqui a preocupação de todo o nosso país. Quero deixar bem claro que não foi um questionamento dessa questão de não haver as condições de pagar ou não os funcionários pelo nosso município. Ok, vereador, registrado, mas questão de ser democrático, vamos pedir para que o senhor Guilherme, o senhor Oscar, faça de forma rápida aí e responda a vereadora Janete, por gentileza. Eu posso fazer. Com licença, presidente. Ok. Senhor Oscar, com a palavra. Vereadora Janete, a sua pergunta, que pelo que eu entendi, foi o seguinte, quer dizer, nós vamos deixar de pagar o funcionalismo? Não, não vamos. Agora, é muito difícil fazer uma afirmativa de que nós tenhamos receita nos próximos meses. Nós só vamos poder pagar todas as nossas despesas, inclusive os funcionários, se houver receita. E pelo que nós estamos vivendo no momento, o cenário tende a piorar. Não existe sol no horizonte. Existem nuvens e céu fechado. Então, só o futuro vai poder dizer o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com São Paulo, o que vai acontecer com Guarulhos. Nós não temos como fazer qualquer afirmativa ou garantir qualquer resultado financeiro doravante. Infelizmente. Ok. Obrigado, senhor Oscar. Quem fará as considerações finais, senhor Oscar? Presidente, minhas colocações para consideração final é isso. Infelizmente, nós temos aí um cenário muito difícil pela frente. Será muito importante isso que o vereador Wesley colocou. Eu acho que um comportamento apartidário, quer dizer, nós temos que nos unir, nós temos que dar as mãos, porque o desafio será muito grande, e se nós quisermos, legislativo, executivo, trabalhar em pró da população guarulhense do Brasil, nós vamos ter que nos dar as mãos. Independentemente de ideologias partidárias, eu acredito que nós, mais do que nunca, temos que nos dar as mãos, metaforicamente, porque nós, infelizmente nós não podemos dar as mãos, e tocar isso adiante, porque o desafio é muito grande. Da minha parte seria isso, presidente. Ok. Então, neste momento eu quero agradecer aqui a presença de todos nesta audiência de metas fiscais, agradecer aos vereadores, vereador
Wesley, que é secretário da comissão, o vereador pastor Gilvan. Aliás, parece-me que a rede dele caiu e ele estava tentando, mandou uma mensagem, reconectar. Agradecer também a vereadora Sandra, que estava presente, agradecer a vereadora Janete, agradecer o meu amigo pastor João Barbosa, não sei se tem outros vereadores linkados, mas quero fazer um agradecimento geral, agradecer aos técnicos da nossa comissão, a Ju, a todos que se empenharam para que essa audiência ocorresse da melhor forma possível, e agradecer também a todos os representantes da secretaria, em especial o senhor Guilherme e também o senhor Oscar, pela apresentação. Então, não havendo mais assuntos a ser tratado, eu dou por encerrado a presente audiência. Forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Amém, obrigado.